E aí, moçada, tudo bem com vocês? Opa, aqui é o professor Mauro França, disciplina Geografia 2. Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no capítulo 2 do nosso livro didático, Coordenadas e Sistema de Informação Geográfica. Esse é o tema da aula de hoje, galera. Quando eu falo em coordenadas, são linhas imaginárias que eu tenho na superfície. Então, quando você pega o globo, você vê uma série de linhas lá. Essas linhas são as linhas chamadas de coordenadas geográficas. Os nomes delas são paralelos e meridianos. Inicialmente, veremos os paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias cortadas no sentido horizontal na Terra, no caso, né? São as linhas deitadas. E o principal paralelo que nós temos é a linha do Equador, certo? Então, o Equador me dá dois hemisférios, duas partes iguais, né? Que são os hemisférios, tanto norte como sul. O Equador também, que é um paralelo, ele me dá a latitude, a distância em graus que eu tenho de um ponto qualquer até a linha do Equador. A Terra é uma circunferência, ela tem o quê? 360 graus, e quando eu recorto ela em 4 quadrantes, eu vou ter o quê? 90 graus para cada quadrante. Então, quando eu pego a Terra, a parte de cima, eu tenho 90 graus de 0 a 90 graus norte, que é a latitude norte, e 0 a 90 graus sul, que é a latitude sul. Certo? Então, a distância de qualquer ponto que eu tenho da superfície até o Equador, eu chamo de latitude. Tá? Se eu tiver no Equador, é 0 graus. Se eu deslocar do Equador, ou vai ser algum ponto ao norte ou algum ponto ao sul. Correto? Aí, o que eu tenho, pessoal? Esses paralelos, eles são, eu falei somente um, né? O Equador, mas eu tenho 5 grandes paralelos. Eu tenho os 2 trópicos, né? No norte, no hemisfério norte, trópico de Câncer, no hemisfério sul, trópico de Capricórnio, e no hemisfério norte eu tenho o círculo polar ártico, e no hemisfério sul, o círculo polar antártico. Professor, para que servem esses paralelos? Para delimitar as zonas térmicas ou zonas climáticas. O que é isso, professor? São áreas na Terra onde você vai ter o quê? Características próximas de temperatura. Na zona tropical, predomina o calor praticamente o ano todo. Na zona temperada, as estações do ano são bem definidas dependendo da estação do ano. Faz calor no verão, faz frio no inverno. E na zona polar, diferentemente da zona tropical, você vai ter o quê? Ao longo do ano, temperaturas baixas. Então, o que delimita essas zonas são os paralelos. 0 grau Equador, 23 graus, 27 minutos o trópico de Câncer, 66 graus e 33 minutos, o círculo polar ártico. O contrário, eu vou ter o quê? 23 e 27 sul, você vai ter o trópico Capricórnio, e 66 graus e 33 minutos sul, círculo polar antártico. Então, entre esses paralelos, aí eu vou ter o quê? As zonas térmicas ou climáticas. Entre os 2 trópicos, zona tropical. Entre o trópico de Câncer e o círculo polar antártico, zona temperada do norte. Além do círculo polar antártico, zona polar do sul. O contrário, nós temos no hemisfério sul, né? Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, zona temperada do sul, e além do círculo polar antártico, a zona polar do sul. Aí eu coloquei aqui a imagem da inclinação do eixo terrestre com relação à linha do Equador. Há uma inclinação. Essa inclinação é importante, de 23 graus e meio, porque ela vai me estabelecer as estações do ano, certo? E as estações do ano, pessoal, elas são importantes porque você vai ter a Terra dando a volta em torno do Sol e a cada 3 meses, em média, você vai ter o quê? A troca de estação entre os hemisférios. Sempre quando num hemisfério for uma estação, no outro é outra estação, tá? E o fenômeno que ocorre no início de cada estação, ele recebe esse nome que está aí, ó, solstício e equinócio. O solstício é quando ocorre ou o inverno num hemisfério, ou o verão no outro hemisfério. Sempre quando é solstício, você vai ter verão e inverno. Um hemisfério começa o inverno, no outro começa o verão, ou vice-versa. O solstício quer dizer o quê? Dias e noites com duração diferentes. Então, você vai ter ou o dia mais longo e a noite mais curta, ou a noite mais longa, o dia mais curto. A noite mais longa, dia mais curto, é inverno. O dia mais longo, a noite mais curta, é o início do verão. É o contrário. Isso ocorre porque tem aquela inclinação do eixo terrestre com relação ao plano do Equador, e essa inclinação, quando a Terra dá a volta em torno do Sol, faz com que haja o quê? Certas épocas do ano que um hemisfério recebe mais luz solar que o outro. Esse que recebe mais luz começa o verão, o que recebe menos luz começa o inverno. 3 meses depois você vai ter o quê? Você vai ter o equinócio. O equinócio, quando os raios solares, ao invés de atingir um dos trópicos, ele atinge o Equador. Aí a distribuição da luz solar vai ser igualitária. Então, o equinócio quer dizer dias e noites com a mesma duração. Então, você vai ter o início da primavera num hemisfério, o início do outono no outro hemisfério.
Tá? Então, sempre o equinócio vai ser primavera e outono. Tá? Equinócio, dias e noites, o quê? Com a mesma duração. Solstício, dias e noites com durações diferentes. Solstício, verão e inverno. Equinócio, primavera e outono. Tá? Então, depois vocês observem aqui essa distribuição aqui ao longo dos 12 meses do ano. Aí o que acontece? Quando é no hemisfério sul uma estação, no outro você vai ter a estação oposta. Verão no norte, vamos pegar aqui embaixo. Verão no norte é inverno no sul. Verão no sul é inverno no norte. Outono no sul é o quê? Primavera no norte. Primavera no sul é outono no norte. Então, sempre é casado, tá? Outono com primavera, verão com inverno. Ou vice-versa, certo? Não vai ter primavera com verão, nem outono com inverno. Não tem isso, ok? Aí nós vamos voltar agora para a questão do a outra linha imaginária, que é o meridiano. O paralelo, todo mundo se lembra que eu falei no início, é o quê? A linha paralela ao Equador. O principal paralelo é o Equador. Uma linha horizontal, né? Deitada, e agora eu tenho o meridiano. O meridiano já é o quê? Uma linha vertical, de pé. O principal meridiano é o quê? É o meridiano Greenwich. O meridiano também é uma linha imaginária, você não vê na superfície. Uma linha imaginária que vai de polo a polo, né? O meridiano, diferentemente do paralelo, ele vai me dar a longitude. A longitude me dá a distância em graus que eu tenho de um ponto qualquer até o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano da Terra. Tá? É o meridiano de 0 graus. Greenwich separa a Terra também em duas porções iguais, 2 hemisférios, só que agora, ao invés de ser norte e sul, que era o Equador, agora vai ser leste e oeste. Então, eu tenho aqui hemisfério leste, para quem observa a minha direita, e hemisfério oeste, para quem observa a minha esquerda. O Brasil está totalmente, aqui, se vocês pegarem o mapa, no hemisfério oeste. Professor, qual que é a importância disso? É porque vocês vão ver agora a questão do fuso horário, que está relacionado também, né? Que está relacionado à questão dos meridianos. A Terra, pessoal, ela dá a volta em torno do Sol, que vai dar origem às estações do ano, e dá a volta em torno dela mesma, que vai dar origem aos fuso horários. Fuso horários são os vários horários diferentes que eu tenho na superfície terrestre, correto? Então, o que eu tenho? Eu tenho 24 horários diferentes na Terra, porque eu vou ter 24 fuso horários. Um fuso horário quer dizer 1 hora, ou a mais ou a menos. Se eu tenho 24 horas, eu vou ter 24 fuso horários. Até o século XIX, todos os países tinham lá, não tinha uma organização dos horários. A partir do século XIX, eles decidiram organizar os horários e surgiu esse sistema chamado sistema de fuso horários. Aí eles estabeleceram como fuso horário inicial o de Greenwich, lá onde está o meridiano de Greenwich, lá em Londres, próximo a Londres, né, na Inglaterra. E o fuso horário é um valor matemático. Como que eu encontro o fuso horário, professor? Matematicamente, eu pego a circunferência da Terra, que vale 360 graus, e divido pelo tempo que ela demora aproximado para dar a volta nela mesma, que é 24. 360 dividido por 24, eu vou encontrar 15 graus. 15 graus é o quê? Um fuso horário. 15 graus é igual a um fuso horário, que é igual a 60 minutos, que é igual a 1 hora. Então, 1 grau, você vai ter o quê? 4 minutos. 15 graus, 60 minutos, 1 hora. Correto? Se eu percorrer 1 grau, 4 minutos. Se eu percorrer 15 graus, eu vou ter 1 hora. Mas não tem essa questão de percorrer 1 grau, né? Você já conta dentro daquele fuso horário ali. Então, vocês observem aqui, que eu tenho aqui um exemplo, né, do meridiano de Greenwich, 0 graus. À minha direita, o leste, as horas estão aumentando. 1, 2, 3, 4. À minha esquerda, as horas estão diminuindo. 1, 2, 3, 4, e vai indo até chegar no 12. Lá os dois vão se encontrar. Mais 12, menos 12. Aqui eu coloquei o mesmo exemplo, para vocês entenderem, né? Por que ocorre isso, professor? Porque o movimento da Terra é no sentido anti-horário. Então, quem está no leste sempre vai ver o dia primeiro do que quem está no oeste. Certo? Então, quem está a leste vê o dia primeiro do que quem está a oeste. Então, você vai ter o quê? As horas adiantadas a leste e as horas atrasadas a oeste. Então, aqui vocês percebem, ó. Greenwich 0, a cada 15 graus você vai aumentando o quê? 1 hora. 15, 30, 45, 60, 75, vai até chegar no 12 lá, né? Que você vai ter o quê? Você vai ter o meridiano de 180 graus. Correto? Aí eles vão se encontrar. Quando eles se encontram, você vai ter o quê? O que nós chamamos de LIDE. Tá? LIDE é o quê? Uma sigla, Linha Internacional de Data. É uma sigla onde você muda as datas. Termina a terça, começa a quarta. Termina a quarta, começa a quinta. É uma linha que passa no Pacífico, não passa dentro de nenhum país, ela tem uma série de desvios, né?
para que não haja o quê? Um país com duas datas diferentes totalmente ali. Um dia é uma parte do país, segunda, outra já é domingo, né? E só se você dá um passo, você muda de um dia para outro. Para não ter isso, ela tem uma série de desvios, né? E ela serve para que haja mudança de data. Por isso que ela é chamada de linha internacional de data ou linha internacional de mudança de data. Aí, lá no meridiano oposto ao de Greenwich, eu tenho aqui o Greenwich na frente, né? 0 graus. O oposto, que está no verso da Terra, 180 graus. Atravessando aí de um sentido para o outro, né? Se você for lá de 180 graus oeste, o W, for para 180 graus leste, você sai domingo, chega na segunda. Se você percorrer o contrário, você vai o quê? Você vai sair da segunda e voltar para o domingo. Então, você pode ficar nessa volta aqui, ou ida, né, dependendo da posição no qual você está atravessando essa linha internacional de data. Tem vários casos interessantes com relação a isso. E para fechar o texto, tem o item que fala também sobre fuso horário no Brasil, né? O Brasil é um país muito extenso no sentido leste-oeste. Por ser muito extenso, galera, no sentido leste-oeste, ele vai ter 4 fuso horários. O fuso horário é a distância em graus que eu tenho de um ponto qualquer, né? Determinado pela longitude, essa distância em graus que eu tenho de um ponto qualquer até Greenwich. E por nós termos uma extensão grande no sentido leste-oeste, nós vamos ter 4 fuso horários, todos atrasados, já disse para vocês, né, com relação a Greenwich. O primeiro é -2, o segundo é -3, o terceiro, que é o nosso aqui do Cuiabá, -4, e o do Acre, -5. Então, lá em Londres, que é meio-dia, aqui nas ilhas oceânicas é o quê? 10 horas, -12, -2. Brasília é 9, aqui é 8, no Acre é 7, ou seja, você subtrai das 12 horas do meridiano Greenwich, lá em Londres. Correto? Então, Londres vai estar mais adiantado, porque lá ele vai estar no meridiano de 0 graus. Vai ter uma aula que eu vou dar só sobre fuso horário, tá, galera? E aí nós temos o quê? Nós temos, para finalizar o texto, o item 2, que fala sobre o SIG. O SIG é uma sigla, Sistema de Informação Geográfica, que é composto pelo sensoriamento remoto, pelo GPS e também pelo geoprocessamento. Geoprocessamento vai ser o capítulo 3, tá? Sensoriamento remoto, pessoal, é uma tecnologia da geografia da informação, né, que usa o quê? Sensores que estão instalados em satélites, sensores orbitais, que captam imagens da superfície terrestre refletida pela energia solar. Então, aqui tem um exemplo. Tem satélites que estão na órbita da Terra, satélites ativos, né, que pegam o quê? Captam essa energia que a Terra reflete, né, através da radiação eletromagnética. Esses satélites pegam essa radiação e conseguem converter isso em imagens da superfície terrestre. E aí eles mandam novamente uma estação aqui de recepção na Terra, e essa estação vai o quê? Vai compilar, vai tabular, vai processar essa imagem da superfície terrestre. Então tem aí uma série de usos o sensoriamento remoto, entre eles o quê? O estudo da superfície. Então, quando ocorre desmatamento em uma determinada área e chega a fiscalização lá e autua aquele proprietário que está desmatando de forma ilegal, ele pode até perguntar, mas como que vocês descobriram aqui, né? Aí o fiscal vai falar, olha, existe a técnica do sensoriamento remoto, no qual o satélite passa aqui a cada 5, 10, 15 dias, ele consegue imagens da superfície aqui, ele consegue captar essa radiação refletida, né, pela energia solar, e com essa tecnologia nós processamos uma série de mapas, né, fazemos uma série de mapeamentos e descobrimos esse desmatamento ilegal. Então, para trânsito, para queimadas, para questão de desmatamento, questão de garimpo ilegal, né? Deslocamento, inclusive, de tropas, você utiliza muito o sensoriamento remoto, tá? Aí nós temos o segundo item dentro do SIG, que é o GPS. O GPS, ele, em português, ele é chamado de Sistema de Posicionamento Global. Em inglês, que vem a sigla, né? Global Position System. Tá? Então, ele é composto por uma série de satélites, um total de 24, que estão na órbita da Terra, transmitindo imagens, captando e transmitindo para a Terra as imagens que eles conseguem captar da radiação eletromagnética, né? E eles mandam para a Terra e você processa essas imagens aí para te dar o quê? Posições na Terra. Então, o grande uso do GPS é para localização. Tá? Então, hoje, qualquer celular, ele vem o quê? Embutido dentro dele, um sistema de GPS, onde você consegue a sua localização praticamente exata, não tão exata 100%, mas próxima do local onde você esteja. Então, quando você vai lá, eu quero pedir um determinado lanche lá, né, o iFood, eu quero
pedir um Uber para me sair, você pede lá, ele pede a sua localização no Waze ou no próprio GPS, no Google Maps, você clica lá, ele te dá a localização próxima daquele ponto que está. Como que eles conseguem isso? Através do uso do GPS, que é um sistema de posicionamento global que utiliza uma série de satélites, né, desse conjunto chamado Navistar, né, da navegação por satélite aí, que você tem aí na órbita da Terra. No total são 24, e eles têm dando 2 voltas em torno da Terra a cada 24 horas, né, no total de 24 satélites. Ok, pessoal? Então, depois dá uma lida nesse material. Aí tem muito material sobre GPS, sobre geoprocessamento, sobre sensoramento, né, remoto na internet. O conteúdo de vocês era isso. Aqui tem atividade, aí vocês vão fazer com calma, tá? Até o final do mês para me entregar. Professor, eu não tenho livro, não tem problema. Eu vou mandar a foto aqui do exercício, tá? Vocês vão pesquisar esse exercício, pode pesquisar na própria internet. Faça com calma, cada um faz o seu, poste no AVA, não esqueça que tem que ser em PDF, tá? Pode escrever no caderno, tira uma foto, mas transforma essa foto em PDF e posta lá no AVA, não tem problema algum. Tá? Arquivo único também, né? Não vai pegar uma foto para cada folha, tem que colocar no arquivo único. Galera, era isso então, tá aqui o exercício, página 34, página 40, todas as questões. Eu agradeço vocês aí pela presença na aula, vou aqui parar minha apresentação, né, galera? E fiquem com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser.